Olá, gente! Mais um episódio aqui do canal Vortex Automóvel e a seção Carros do Passado. E hoje vamos falar de um sedã que surgiu na década de 80 e marcou a história automobilística nacional. Falo do Volkswagen Santana. Dilceu Correia com você, vamos nessa! Um carro de luxo da Volkswagen, cujo nome em alemão significa carro do povo, pode parecer uma ideia corriqueira hoje, com modelos de alto padrão como o Arteon e Touareg. Mas surpreendeu a muitos quando o Santana chegou ao mercado brasileiro na década de 80. Pode-se dizer que o Santana começou a nascer em 1962, quando a Volkswagen adquiriu a Audi. 10 anos depois era lançado um novo Audi 80 com a plataforma B1, a primeira a ser empregada em conjunto pelas marcas. Com base nesse modelo é que a fábrica do Fusca extraiu o Passat de primeira geração, apresentado em 1973 na Europa e no ano seguinte no Brasil, seguido pela Perua Variant. O segundo 80 de plataforma B2 chegava em 1979. Em novembro de 1980 chegava às ruas o novo Passat, fruto do projeto Corsair. Com versões hatchbacks, as antigas fastbacks não existiam mais. Vinha com 3 ou 5 portas. A Perua Variant era lançada em fevereiro de 1981 e o sedã 3 volumes Santana, ambos de 4 portas, completava a linha em novembro. Seu nome vinha de um vento forte, quente e seco que sopra nas montanhas de Santa Ana, no sudoeste da Califórnia, Estados Unidos, proveniente do litoral. Nomes de vento já haviam batizado o Sirocco, o próprio Passat e anos mais tarde nomeariam o Bora. Terminava ali a divisão de tarefas vigente nos anos 70, pela qual a Audi fazia os sedãs e a Volkswagen modelos de 2 volumes nessa categoria. Passat e Santana eram semelhantes na metade dianteira, capô baixo e longo, para-brisa amplo e inclinado e faróis retangulares, com unidades para neblina junto à grade em algumas versões. Atrás estava a diferença. O Santana adotava uma traseira alta e elegante com lanternas longas e de perfil baixo em posição elevada, a ponto de os logotipos do modelo e da marca virem abaixo delas. Com grande semelhança ao irmão nobre Audi 80 e ao antigo Audi 100, que seria substituído em 1983, o novo Volkswagen era um sedã de 4 portas bonito e contemporâneo, com ampla área envidraçada e coeficiente aerodinâmico razoável de 0,40. A arquitetura básica era a mesma do Passat anterior: motor longitudinal, tração dianteira, suspensão McPherson à frente com raio negativo de rolagem e eixo de torção atrás, agora sem a barra Panhard daquele modelo. As medidas básicas: 4,54 m de comprimento, 1,69 m de largura, 2,55 de entre-eixos, superavam por boa margem as medidas do primeiro Passat, tornando-o apto a disputar o segmento do Opel Ascona, que seria o Chevrolet Monza no Brasil, também superando o próprio Audi 80 e o BMW Série 3. O Santana perdia o nome na Europa, tornando-se apenas Passat Sedã, como foi desde o início na África do Sul, numa tentativa de apoiar-se no sucesso do hatch. De fato, o 3 volumes não vendia bem, apenas 18.200 unidades em 1983, ano em que os Audis 80, 100
E200 haviam superado 328 mil exemplares. Depois de 3.300.000 unidades da série B2 produzidas na Alemanha, o Passat de terceira geração era apresentado em março de 1988. Todo remodelado, ele adotava motor transversal e estava mais moderno e espaçoso. Só sedã e perua eram mantidos. O restante da história pôde ser acompanhado em nossas ruas pelo Passat importado. Uma reestilização em 1993, quarta geração em 1996, quinta em 2005 e sexta em 2015. O Santana foi pré-apresentado no Brasil em novembro de 1983 no Salão do Carro a Álcool e chegou ao mercado em julho seguinte para inaugurar uma categoria na gama Volkswagen. Seu topo de linha até então, o Passat, mesmo na versão LSE de 4 portas, deixava a desejar em requinte e comodidades no confronto com Chevrolet Monza, Diplomata e o Ford Del Rey. Investir em um carro mais luxuoso era justificado pelo perfil do mercado naquele período de longa crise para a economia brasileira. De 1980 a 1983, a participação no chamado segmento C havia crescido de 1,6% para 7,9%. A continuidade desse processo levaria o Monza a ser o carro nacional mais vendido por 3 anos em 1984 e 1986. O projeto da versão brasileira do Santana, denominado BEA 112 e iniciado em 1977, custou 50 milhões de dólares na época e incluía a inédita opção de 2 portas para atender a incompreensível preferência nacional daqueles tempos. Outras diferenças eram o tanque de combustível ampliado de 60 para 75 litros em função da menor autonomia do álcool predominante na época. Foi alterada também a taxa de compressão do motor, mais alta com álcool e mais baixa que a do europeu com gasolina, pela menor octanagem da nossa. Os faróis vinham na posição tradicional sem unidades auxiliares junto à grade. As versões de topo recebiam aqui uma moldura estriada sobre as lanternas traseiras, de gosto discutível, e o revestimento do teto não era pré-moldado. E assim, pessoal, finalizamos a primeira parte da trajetória do Santana no Brasil. Dilceu Corrêa com você, canal Vortex Automóvel e a seção Carros do Passado. Nos apoie, nos prestigiando, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. Até o próximo vídeo, um abraço.